Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Eldorado Brasil. Brasil Terminal Portuário. Apoio Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe que eu sempre digo que elas estão empoderadas. E neste mês de março, é claro que eu vou conversar com especialistas não só do nosso setor portuário, mas também do shipping. A minha primeira convidada é a Flávia Maia, que é advogada e presidente da Winsta Brasil, além de coordenadora jurídica do Grupo Login. Flávia, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Que prazer enorme bater esse papo com você. Max, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. A gente, sempre que possível, gosta de falar sobre o tema, gosta de falar da Winsta Brasil. Também aqui com o viés do shipping, eu sou advogada, então não consigo fugir muito aqui dos meus temas jurídicos, né? Tenho colega aqui, advogada, ela sabe, mas o marítimo, né, o shipping e o portuário, o trade, são temas apaixonantes, então é sempre um prazer aqui falar sobre a Winsta, né, sobre diversidade, mas também aqui com os nossos recortes locais do setor. Minha segunda convidada desta semana é Luciana Guerizzi, que é vice-presidente da Winsta Brasil, diretora executiva da ATP e mestre em gestão de negócios portuários. Lu, vou chamar de Lu, né? Muito obrigado pela tua presença aqui. Sempre bom bater esse papo com você também. Bacana, Max. Obrigada pelo convite mais uma vez, mais um ano. Como vice-presidente da Winsta, eu agradeço também em nome da Winsta, está aqui minha presidente e minha presidente da ATP. É sempre muito bom eu estar do lado de experts técnicas, pessoas técnicas que dividem comigo o dia a dia, e principalmente por serem mulheres, que são mulheres que me fazem engajar e que me dão exemplo sempre, todo dia, por suas ações e por suas funções, né? Então, eu sigo o exemplo de pessoas que são muito bem qualificadas e pessoas que trabalham para essa causa em comum nossa, que é da equidade de gênero. Obrigada, Márcio. Isso é uma grande verdade. A nossa próxima convidada desta semana é Luciana Vaz Pacheco de Castro, que é advogada e, além de advogada, membro da Winsta Brasil, a Women's International Shipping and Trading, né, Association, e também presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Câmara Civil da OAB de Santos, além de membro da Comissão de Direito Marítimo da OAB de São Paulo e membro da ABDM, Associação Brasileira de Direito Marítimo. Luciana, obrigado pela tua presença aqui juntamente conosco. Olá, Maxwell. Bom dia a todas. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês, ainda mais uma pauta tão interessante, né? E tão importante. Não tenha dúvida. E a nossa última convidada para fechar esse time de craques aqui hoje é a Patrícia Dutra, que é superintendente institucional de logística da Suzana Papéis, além de presidente do Conselho Diretor da ATP e membro do Conselho Administrativo da Abitra. Além de mãe de gêmeos, né, Patrícia? Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigada, bom dia a todos, a todas. Realmente, ser mãe de gêmeos faz parte do currículo, porque você conseguir orquestrar todas essas responsabilidades, né, não é fácil. A gente sabe o dia a dia como que é complicado, e quando você tem dois filhos, tem um casal de gêmeos com 12 anos, na mesma idade, é mais complicado ainda você conseguir fazer a gestão de tudo isso, a gestão da casa, a gestão do esposo,
e fazer com que isso rode ao mesmo tempo que você tenha uma alta performance na sua companhia e nas entidades de classe que a gente representa. É um prazer estar aqui com vocês. Como disse a Luciana, são mulheres que nos inspiram e que nos fazem estar cada vez mais comprometidas com o nosso trabalho e também com a busca da equidade de gênero. Flávia, vamos começar o nosso bate-papo, né? E eu quero conhecer um pouco mais a respeito da Winsta e também da Winsta Brasil. O que é o Winsta e o que é o Winsta Brasil? Claro, Max, é um prazer. Bom, a WISTA é o Women's International Shipping and Trade Association, né? É uma associação internacional fundada por mulheres em 1974 e com o viés de ser, né, originalmente uma plataforma e um canal, né, de networking, um facilitador de networking para executivas no setor do shipping e do trade. A gente sabe, né, que é um setor que é muito, assim, originalmente muito masculino, né, até hoje muito, como elas chamam, male dominated, né, muito conduzido por homens e, bem, talvez naturalmente pela progressão, né, dos direitos das mulheres, que, enfim, foram sendo gradativamente ampliados e ingressando, enfim, no mercado, em mercados mais restritos só mais recentemente, então é quase esperável, né, que seja ainda um tanto dessa forma, mas a WISTA veio no mundo justamente para abrir um espaço e abrir uma plataforma e ser um hub, uma referência de mulheres executivas no setor. E aqui no Brasil ela foi fundada há 7 anos, vai fazer, aliás, 6 anos, vai fazer 6 anos agora, aniversário em junho, e fundada no Rio de Janeiro, né, como uma sucursal aqui. Hoje a WISTA está presente em mais de 54 países, com milhares de associadas, e reunindo aqui também no Brasil essa rede global, né, de mulheres no setor de shipping, trade, portos, enfim, mulheres qualificadas e técnicas. E assim, a gente, lógico, faz parte dessa rede global, mas também precisa atuar conforme a nossa realidade local, né, Maxwell? E a nossa realidade local é realmente ainda de fomentar muito a presença das mulheres em debates técnicos, em fóruns, né? As mulheres existem, a gente sabe que elas existem, a gente tem centenas, né, hoje na nossa associação. Então, o nosso papel hoje é não só estar presente para elas no sentido de promover essa plataforma, promover o networking, criar referências, né? Então, a gente vê a Patrícia, a gente vê a Luciana, as Lucianas aqui, mulheres que, né, atingiram patamares que ainda vão atingir outros, mas já atingiram patamares super relevantes no setor. Isso é super importante para mulheres novas, mulheres jovens entrando, né, no setor, ingressando no mercado de trabalho. Então, a gente sabe hoje, né, diversos estudos, a gente acompanha sempre os estudos anuais da McKinsey & Co., né, consultora gigante, todo mundo conhece, falando sobre diversidade, e que recentemente apontou que os gargalos para o ingresso de mulheres em posições de liderança começam no primeiro nível já de liderança. Então, é muito importante que essas mulheres jovens tenham referências e tenham referências no seu setor, para que elas saibam até onde elas podem chegar. Então, hoje a WISTA vem muito com esse viés também, de criar referência, né, de dar visibilidade para mulheres. Um exemplo simples de ação que a gente tem, então, fui convidada para ser articulista em uma publicação e estou estendendo esse espaço para outras mulheres da associação, para que elas apresentem os seus artigos, e assim a gente consiga dar visibilidade para essas mulheres técnicas excelentes que existem no nosso setor. Então, é essencialmente isso, né? Essa rede global de mulheres executivas, mas também atuando localmente para a gente atender aqui as necessidades do nosso setor, das mulheres do nosso setor aqui no Brasil. E uma coisa que, se eu não mencionar, a Luciana daqui a pouco depois vai puxar a minha orelha,
é que a Wista International tem status consultivo na IMO. Essa foi uma das vitórias, é nosso mantra. Foi uma das vitórias muito, muito relevantes para a gente, porque isso significa que a gente provê informação para a IMO, a gente provê insights sobre as mulheres no setor, sobre as nossas associadas, sobre o que as nossas associadas estão vivendo. Então, estou passando muita informação, mas o nosso Wista Internacional, por exemplo, promoveu recentemente uma pesquisa em larga escala, no mundo todo, sobre as mulheres no setor na pandemia. O que aconteceu com essas mulheres durante a pandemia? Perderam seus empregos, precisaram sair dos seus empregos por conta de questões domésticas, por conta da crise. O que aconteceu com as nossas mulheres? Essas informações alimentam a IMO e elas passam a fazer parte de diretrizes globais, né, de como a IMO vai se conduzir no setor em relação às pessoas. Então, acho que se você me permitir, você colocou uma série de informações. Deixa eu pedir o apoio aqui da Luciana Pacheco, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora, né, a gente tem uma audiência enorme, principalmente as mulheres, elas estão se perguntando, Luciana, deixa eu trazer você para esse também, nosso bate-papo também, como que uma mulher pode se tornar, né, Wister, e o que é ser, né, um membro da Winsta Brasil? Vamos lá. Basta fazer o pedido de associação, né, para ser associada, simples, via site. Uma coisa que eu gosto de esclarecer é que, assim, não precisa ser advogado. Tem muita gente que fala para mim, mas tem que ser advogado? Eu falei, não, pelo contrário. São todas as pessoas do mercado, né? Então, dentro da associação da Wista Brasil, a gente tem contato com outras mulheres que são, assim, são fontes de inspiração, né? Pelo menos para mim, e acredito que para muitas, e que são que não tem nada a ver com o direito, né? Então, isso agrega e contribui muito para mim, e aí eu digo para outras também, né? Essa eu acho que é a grande graça. São várias mulheres que estão no mesmo mercado, mas com atividades completamente diferentes, às vezes, né? E isso enriquece muito a gente profissionalmente. Então, tendo interesse, basta fazer o pedido para ser associada, né? Eu gosto de falar a minha experiência em particular, Maxwell, porque a Wista, para mim, foi acolhimento, né? Eu entrei, 6 meses depois, teve o início da pandemia, e eu fui muito acolhida, até não só profissionalmente, eu digo até pessoalmente, né? De mulheres que se agruparam e agrupavam naqueles 2 anos, né, que foram mais restritos de contato pessoal, para dar suporte umas às outras, né, em momentos de extrema dificuldade para todos. Então, eu acho que a associação ela é acolhimento, né? E, obviamente, que depende do quanto você quer ser acolhido, né? A gente costuma dizer na Wista que, assim, a Wista devolve a energia que a gente coloca nela, né? Mas ela é construída por todos diariamente, em todos esses aspectos. É muito, muito bacana e muito inspirador, digo também, né? Por estar assim, em contato com mulheres que são brilhantes. E não é só da boca para fora, não, são mesmo. E eu sempre uso a frase, né, dizendo que elas estão empoderadas, né? Eu falo muito isso no meu programa, principalmente da TV, porque é realmente um fato, né? Eu já vi mulheres operando até um STS, né? Um chip to shore, uma coisa fantástica, né? Que a gente não imaginava isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Eu não vou muito longe, né? Falando de trabalho, sim. Deixa eu chamar a Guirise aqui, Lu. A gente sempre fala das mulheres, né, e da entrada das mulheres no setor portuário. Como isso se deu, né, dentro dos anos e como é que está a participação das mulheres hoje, principalmente no shipping, no setor portuário? Houve realmente uma conquista de espaço por parte das mulheres nesse setor que a gente sabe que era muito masculinizado, se assim eu posso dizer? Max, a gente precisa contextualizar um pouco o tempo, né? As primeiras oportunidades para as mulheres no setor marítimo, vou começar pelo setor marítimo, elas se deram no século XIX, com os cruzeiros marítimos, né? Porque eram, de certa forma, mais tarefas domésticas e coisas muito fáceis, assim. Eu tenho para mim que
o homem demora um pouco mais para aprender. Na primeira metade do século XX foi que as mulheres nas marinhas de guerra entraram como médicas e enfermeiras. Olha. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos e Reino Unido recrutaram mulheres para os serviços que eram administrativos, tá? Eles recrutavam, essas mulheres iam para os serviços administrativos na Segunda Grande Guerra, mas quando elas voltavam, elas não faziam parte do corpo militar. E foi na Segunda Guerra que eles deram essa abertura para fazer parte tanto do corpo militar como do corpo mercante da Marinha. No Brasil, o único registro que a gente tem na Marinha do Brasil é o início em 1980, quando as mulheres ingressaram no Corpo Naval para serviços administrativos em terra. Em 1995, abriu o quadro para a área de saúde e de engenharia. E agora o que mais me deixa pasma é que a Marinha do Brasil só retirou a proibição de mulher para compor o quadro de militares em funções operacionais em 2017. Uau. Então, a gente faz 5 anos que as mulheres fazem parte de funções operacionais dentro da Marinha do Brasil. E dos 120 almirantes que a gente tem hoje na Marinha do Brasil, nós temos a almirante Dalva Maria, que é médica, e a engenheira, que é almirante também, Luciana Mascarenhas. Então, é 120 a 2, né? Para você ver aí a discrepância, né? A diferença. Na EFON, a turma começou em 1990, mas de formação de mulher só em 2000, e são hoje 880 mulheres para um quadro de 3.000 homens. Na praticagem, a gente tem 263 praticantes, 13 mulheres desse quadro, Tribunal Marítimo, 7 juízes e 1 mulher, e agora a advogada Ingrid Zanella, que é suplente de juiz. Na área portuária, a gente tem aí um histórico muito antigo, que eram as catadoras de café do Porto de Santos, e principalmente no Porto de Santos, e eu falo isso com muita propriedade, porque minha avó e minha bisavó eram catadoras de café, e trabalhavam, inclusive, para conserto dessa sacaria, e para conserto também das roupas dos marinheiros, ou seja, esse trabalho dentro do porto já começa há muito tempo, e no porto há muito tempo com trabalho administrativo, e a gente tem assim vários e vários exemplos de mulheres que começaram em agências, em shipping e no próprio direito, né? Mas a operação, a gente não tem esse registro. Começou muito depois que as máquinas ficaram muito mais fáceis de se operar, né? Então, a tecnologia, e isso é comprovado, quando você faz uma pesquisa de qualificação, a mulher ela tem muito mais qualificação do que o homem. Porque ela é melhor? Não, talvez porque ela é a minoria, então ela tem que estudar mais para entrar no mercado de trabalho. Então, como ela se qualifica mais, ela consegue ter mais prática de tecnologia. Como hoje a operação é muito mais tecnológica, então as mulheres entram com muito mais quantidade dentro do mercado de trabalho. Quando você falou em operação de portainer, de STS, em Singapura, por exemplo, as estivadoras mulheres estão a 20 quilômetros do porto porque elas estão no manche de tá remoto, entende? Então, assim, é isso. Então, você não vê estivador, você vê estivadora dentro do porto de Singapura e elas estão remotas porque é uma qualificação que elas têm em relação à tecnologia. Como nós estamos de estatística hoje, quantos somos, não sabemos. E a gente não sabe porque o governo e a sociedade civil não se preocupa com isso, até que o ano passado a gente, da UISTA Brasil, pediu para que a ANTAC fizesse um levantamento sobre quem, na verdade, movimenta esse 1,2 bilhões de toneladas anuais. Quem somos? Quantas mulheres, quantos homens, qual a qualificação, quem é operador, quem não é, qual é a qualificação? Todo mundo comemora os números, mas a gente não comemora as pessoas. Então, só a partir dessa estatística que a gente vai saber realmente quantos somos mulheres no setor, quantos somos homens, né? Então, hoje a gente não sabe. Eu posso te dizer que é 16%, 17%, porque eu vou estar chutando. Podemos ser até a maioria, se for considerado
né? Então, mas como eu não sei, eu não posso chutar. Eu sei que o setor, sim, tem bastante mulheres. E a gente realmente sente falta disso, né? De principalmente ter dados estatísticos para que a gente possa ter tomada de decisão. Muitos falam também dentro do setor portuário dessa relação da qualificação da mão de obra, mas qual o caminho a seguir, né? A gente percebe que existem uma série de cursos que muitas vezes não têm aderência com a realidade dos terminais, né? E as pessoas ficam um pouco perdidas dentro desse processo. Patrícia, eu quando te convidei para o programa, né? Eu já havia buscado muito mais informação a respeito de você e queria já ter te entrevistado há muito tempo, tanto quanto eu sei que você é um grande exemplo para o setor, né? Todo mundo comenta dentro do setor a tua atuação, e eu não iria vir para um programa para te entrevistar sozinho, né? Então eu trouxe aqui as minhas conselheiras, as minhas craques aqui também, para me ajudar a debater com você. Como é que você se tornou essa referência, né? Sendo mulher, na posição que você tem hoje, qual é a dica que você daria, né? Vamos imaginar que a gente tem lá, aqui principalmente no meu programa, eu sei disso, né? Inúmeras pessoas que estão hoje fazendo cursos técnicos, universidades, e assistem e acompanham o Porto 360, e muitas vezes querem essas dicas, né? Uma vez que a gente não tem dados, então vamos direto na fonte, né? De quem se tornou efetivamente uma referência dentro do setor portuário. Qual seria a dica da Patrícia, né? Como é que você chegou até onde você chegou? Bom, vamos tentar sintetizar, né? Eu comecei como secretária, uma agência de navegação, uma secretária bilíngue. O meu chefe percebeu que eu tinha bastante interesse, bastante entusiasmo, então eu tive ao longo da minha carreira vários chefes que foram grandes mentores, porque eu sempre estava muito disposta a aprender. Então, eu sempre procurava entender como as coisas funcionavam. Em qualquer lugar que você chega, em primeiro lugar, você tem que entender como funciona e por que funcionam, né? E a partir dali, aprimorar. Então, eu lembro até hoje que na época a gente ainda usava fax, vai acabar revelando minha idade, mas a gente usava fax, o Distar 5, e quando veio os primeiros computadores com Windows, eu comecei a transformar aquele cálculo que a gente tinha de disbursement account, que demorava 2 horas e meia para fazer, para uma planilha Excel, eu aprimorei aquilo que eu aprendi. Então, eu acho que, primeiro, a Luciana já tocou muito no assunto, a gente sempre se prepara muito bem. Eu procurei o tempo todo, ao longo da minha carreira, me esmerar tanto na parte acadêmica, então, com cursos de graduação, de pós-graduação, de cursos de especialização, nunca deixei de estudar, mas sempre também aliado ao conhecimento que a gente chama de beira de cais. Você tem que viver a operação, tem que sair de dentro do escritório, tem que estar junto com as equipes, tem que estar dentro dos navios, ver como as coisas realmente acontecem. Então, quando você une o acadêmico com a prática, você passa a ter um domínio técnico muito maior. E aí, logo, obviamente, no primeiro momento, eu fui muito questionada, teve piadinhas, isso há muitos anos atrás. O Arranhado, que é um diretor da Estiva aqui do Espírito Santo, ele fala assim, sempre conta essa minha história, porque a gente estava na beira do fogão, do porão, e eu reclamei com ele por que ele não estava fazendo a estivagem correta, e ele falou exatamente isso, vai esquentar a barriga no fogão e esfriar num tanque. E aí, qual é o grande segredo? É justamente você não descer para o nível que essas pessoas querem te levar. Eu continuei tratando ele com respeito, chamando ele de senhor, dando bom dia, mesmo enquanto a pessoa não me respondia, até que ela se sente incomodada de faltar com respeito em relação a você. E aí você traz ela para o seu campo, você começa a nivelar a conversa do nível que você quer atingir, que é o nível técnico, que é o nível do respeito. E com isso você vai marcando posições. Então, assim, quando a Estiva do Espírito Santo fez 100 anos aqui, eu fui a única executiva homenageada. Eu ganhei esse respeito, eu conquistei isso com eles. E é um trabalho que você começa de formiguinha, com pequenas ações, com ações muito mais voltadas para a questão do respeito enquanto ser humano, de tratar aquelas pessoas que estão ali, seja eles colaboradores próprios, vinculados ou estivadores, como membros da sua equipe, e isso faz uma diferença, isso é um modelo estritamente feminino que a gente consegue empregar e que eles valorizam bastante, a equipe valoriza muito isso, e a questão técnica, de você realmente dominar o assunto, de você entender daquilo que você está falando. Então, hoje, eu consigo, dentro desse know-how
que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos, eu domino tanto a parte marítima como a parte portuária, eu consigo tratar de dragagem, falar de isóbatas, como se fosse uma engenheira, e não sou uma administradora, como eu consigo também debater sobre assuntos, por exemplo, que são jurídicos, em função daquilo que eu tive que adquirir de conhecimento para desempenhar minha função e desempenhar bem. E eu acho que, para finalizar, é dizer assim, olha, nunca se contente com a mediocridade, você tem que fazer o seu melhor, você tem que se superar, a meta a ser superada é a sua. Então, você vai estudar o suficiente para você se superar, para você aprender mais, e não para superar um colega, um superior, ou o que quer que seja. A meta de superação é a sua enquanto ser humano, enquanto evolução. Acho que é isso. Eu acho que você está coberta de razão e a gente pode tirar também como aprendizado, né, de tudo que a gente está debatendo aqui hoje, que os profissionais, de um modo geral, são geradores de demanda, né? Os profissionais que têm sucesso, eles vão em busca do resultado, né? Eles não se contentam com aquela posição operacional do dia a dia, né? Eu acho que aí está uma grande fórmula de sucesso que todos que têm sucesso acabam optando em realizar nas suas vidas, mas tem uma preocupação também muito grande, porque a Patrícia falou do estudo, né, e eu percebo que hoje, principalmente essa geração que a gente tem nova chegando, ela está muito preocupada com o estudo, e ela não está levando em consideração essa dica que a Patrícia acabou de dar, né, de estar no mercado de trabalho também, ou seja, a geração está começando muito tarde no mercado de trabalho, né? Eu comecei por volta de 16, 17 anos, a gente percebe hoje que essa nova geração está entrando no mercado de trabalho depois de estar pós-graduado, com mestrado, mas ele não tem o domínio operacional, né? Então, está ficando um pouco aquém. Então, eu acho que... Aí você fica muito teórico, você fica muito acadêmico. E aí você não tem o conhecimento da prática, né? O laboratório, o chão de fábrica é que faz toda a diferença. Eu acho que a Patrícia foi muito feliz nesse sentido. Antes de eu entrar no questionamento técnico, eu vou pedir só uma resposta objetiva de todas vocês. Sim ou não? Eu vou começar pela Patrícia. Patrícia, ainda tem discriminação dentro do setor para com as mulheres? Sim ou não? Tem muita discriminação, e ela é de uma forma muito mais velada do que explícita, né? São piadinhas, são formas de se referir para tentar baixar a autoestima da mulher. É um meio realmente que eles tentam, olha, não é nada demais, desculpa aí, você sabe como é que é, nós somos portuários, e usa essa desculpa de ser portuário, até brincam, não, nós somos peão, você sabe como é que é, mas na verdade não, é uma brincadeira pejorativa, a forma de se referir, é só você observar, por exemplo, quantas mulheres são convidadas para debates técnicos fora do mês da mulher. Então, a gente tem presença no nosso conselho das associações, é muito baixa, a liberdade que a gente tem para falar as coisas é sempre muito criticada. Então, se você é um pouco mais enfática, vem aquelas típicas de piadinha, tá naqueles dias. Se o homem é mais enfático, não, ele é machão. Esse preconceito velado, ele faz parte da cultura brasileira muito forte. E eu acho que o único meio da gente realmente mudar isso é com a conscientização. Luguerize, temos preconceito ainda? A Patrícia falou da beira do cais, mas eu infelizmente ou felizmente, eu não trabalho na beira do cais, eu trabalho com outro nível de executivo, e assim, o preconceito, ele não é escondido, não, ele é explícito. E é que a gente não, assim, a gente percebe, quando a gente percebe, a gente tem que, como ela disse, tomar a frente, e às vezes a frente é aquela coisa da pessoa exaltada, da pessoa ansiosa. Então a gente nunca é técnico, né? A gente não consegue, e para você colocar a sua opinião, você é testado por isso, então você tem que provar que aquilo que você está falando é correto. Mas eu acho que o pior de tudo, principalmente para mim, que convivo no meu dia a dia com isso, é quando você acaba de falar e de fazer o seu discurso, o homem faz exatamente o seu discurso, e ao final quem fez o discurso foi o homem e não a mulher. Então, assim, eu não acho que é tudo bem, não, eu acho que é uma falha imensa,
eu quando escuto as piadinhas, eu tenho muita coragem de corrigir, porque a gente não pode mais viver esse tipo de situação, e eu corrijo. Eles gostam? Não. Né? Mas tudo bem, eu acho que a gente precisa ter essa consciência, a gente não pode mais permitir risadinha, não tem mais espaço em 2022 para piadinha desse tipo, não existe mais. Acabou, a gente precisa saber respeitar. É comprovadamente, sim, que a mulher tem mais qualificação do que o homem, se isso é uma questão de tempo, se não é, se é porque é minoria, se não é, mas comprovadamente tem mais qualificação, e tem uma situação que às vezes muito ruim, que é quando você está discursando e você é interrompido, né? Então, às vezes você ultrapassa o tempo, não tem problema, mas às vezes você está discursando e a pessoa te interrompe como se a tua voz não fosse nada. Então, o que eu digo para as pessoas que me ouvem, ou as que me acompanham, os meus alunos, minhas alunas, as pessoas que estão na UISTA, é para que a gente não dê mais espaço para esse tipo de atitude. É isso. Eu, da minha parte, Luciana, se você me permitir, né, eu particularmente... Não se desculpa. Não irei me desculpar, muito pelo contrário, irei me posicionar, né, em relação à tua fala, que eu acho que é importante também a gente ter a nossa opinião, né, e eu, francamente falando, sempre dei espaço para as mulheres aqui no Porto 360 e também aprendo muito com todas elas, né? Você é testemunha disso. Quantas vezes eu mandei mensagem para a Luciana, eu falei, Lu, cara, me ajuda com esse tema, com esse texto. Eu tenho a doutora Eliane Otaviano, que é minha madrinha, eu adoro ela de coração, aprendo muito com ela também, dentre outras mulheres aqui do nosso trade, né? Não só do Porto, mas do shipping e de um modo geral. E eu acho realmente, e concordo com vocês, e vou fazer minhas aspas, né? A tecnologia vai fazer com que as mulheres ganhem um espaço nunca visto antes dentro do nosso setor. São mais cuidadosas, são mais habilidosas, né? E têm a possibilidade, né? E gostam de aprender sempre, diferente dos homens que são, entre aspas, às vezes um pouco preguiçosos. Luciana Pacheco, deixa eu pegar a tua opinião aqui em relação a essa questão do preconceito. Para você, ainda tem preconceito? Sem dúvida. Sem dúvida. Às vezes é mesclado, às vezes é explícito e às vezes não, né? Mas o simples fato de você não chamar a mesa, ao debate, ao evento, enfim, a mulher, você já está alijando-a daquilo. E é uma grande bobagem, né? Penso que talvez seja uma grande insegurança do lado masculino, porque assim, se a mulher está mais preparada tecnicamente, inclusive, por que não trazê-la para perto para contribuir com aquele amadurecimento daquela ideia, né? A visão feminina, profissional, né, daquela determinada questão, ela só tem a engrandecer, a contribuir com aquilo. Então, eu vejo como uma grande insegurança, mas é uma insegurança que causa um grande prejuízo a todos no mercado, né? Porque a mulher está ali, ela não está para competir com o homem, não, são iguais. Somos iguais, né? E é incrível que ainda no século XXI a gente esteja enfrentando situações como essa, né? O discutir com alguém, e discutir, eu digo, no argumentativo, né? O menina, como? Né? A gente vê isso. A gente vê, daqui a pouco eu estou com 60 anos e me chamam de menina. Né? Quer dizer, descer o nível, né? E como a Patrícia falou, Patrícia, não te conhecia e já sou sua fã número 1. Eu conhecia já a Flávia, Luciana Guerini. Você vê como... Número 1 sou eu, número 2. Eu já falei antes, hein? Você vê como são mulheres que inspiram, né? E isso é muito gostoso, né? A gente tem que ter a grandeza de reconhecer, né? Sejam homens ou mulheres. Também tem homens que são exemplos, né? Então, qual o medo? Qual o grande problema de trazer? Por que criar comitê feminino e comitê masculino? Não faz sentido nos dias de hoje, né? Temos que todos estar juntos trabalhando para aquilo, né? Porque o propósito é um só. Eu concordo com você. E quando eu estive em Brasília, né, fui visitar a Luciana e é sempre uma aula, né? Gostoso. Eu saí de lá e falei isso para o nosso diretor aqui. Eu falei assim,
é gostoso ouvir Luciana Guerizzi, né? É bom, assim, é sempre uma aula, é muito legal, e a gente aprende, eu vou te acompanhar nisso que você falou, né, Luciana Pacheco? É se permitir aprender, né? Ter humildade suficiente para entender que você não conhece de tudo e você não sabe de tudo. E a gente pode somar esforços ao invés de dividir. Eu acho que esse é um Exato. grande caminho. Deixa eu voltar para a nossa presidente ali, Flávia, perguntar também, na tua opinião, se existe preconceito, né? E o que a Winsta está fazendo, né, para acabar com essa percepção, com esse termômetro que a gente acabou de sentir aqui do preconceito. Enquanto a Flávia vai responder, a gente está chegando ao final do nosso programa e vou fazer um questionamento técnico para todas, tá? Logo depois da resposta da Flávia, sobre a questão da desestatização portuária que está sendo proposta no Brasil, não só em Vitória, mas também em Santos. Flávia, está com você. Maxwell, só posso dar eco aqui para a resposta aqui das minhas colegas, né? Existe sim, eu trago uma visão mais do mundo corporativo, né? Apesar de trabalhar hoje tanto no shipping como na atividade portuária no Espírito Santo, minha vivência é mais corporativa, né? Como advogada corporativa. E, assim, não muda muito, até saindo um pouco do âmbito técnico, né, ali da beira do cais, ou mesmo no âmbito mais de profissionais técnicos, engenheiros, ali do portuário e do marítimo, pensando em executivos também, no mundo corporativo. Já ouvi muitas piadas, né, que estava enfeitando uma reunião, olha como a reunião ficou mais bonita. Aí você pergunta se você quer enfeitar a reunião, coloca um vaso de planta no meio da mesa, né? Não chama uma mulher, assim, a gente não está para enfeitar a reunião, a gente está para contribuir. E assim, é o que a Luciana Guerizzi falou, com elegância e de uma forma educada, rechaçar essas piadas é muito importante, porque a gente precisa colocar o desconforto onde ele é devido, né? A gente não pode ir para casa com desconforto. A gente precisa que quem causou o desconforto sinta. Então, você mencionou que tem muitas mulheres jovens que ouvem o seu programa, né, aqui, e essa é uma dica, tá? É lógico, a gente nunca vai descer, né, espera-se o nível, né, para o nível da piada inadequada, para o comentário inconveniente, mas eu acho que a devolução do desconforto muitas vezes é devida, né, e às vezes perguntar o que a pessoa quer dizer com aquilo. Nossa, desculpa, eu não entendi. Por que você disse que é melhor que eu esteja aqui na reunião? Não entendi o que você quis dizer com isso. E a pessoa ter que se explicar vai fazer com que ela caia na realidade, muitas vezes, da inconveniência do que ela está dizendo, né? Aquilo não é algo que se fale para uma profissional. Todo mundo sai de casa hoje, né, para trabalhar, para dar o seu melhor. O trabalho é só uma faceta da nossa vida, a gente tem N outras, né? A gente muitas vezes quer, sim, dar o nosso melhor, mas também quer, né, encerrar, tocar outra parte da nossa vida no final do dia. Todo mundo quer viver plenamente e fazer o seu melhor. Então, ninguém quer ir para o trabalho para ouvir piada inadequada, né, para ouvir um comentário desmerecedor. Então, o que eu posso dizer é isso, né, com elegância, com postura, rechaçar, sim, esses comentários, porque é importante a gente se posicionar. E em relação ao ISTA, né, eu acho que o melhor que o ISTA pode fazer é mostrar essas mulheres técnicas falando nos ambientes, falando em pé de igualdade como tem que ser, né, se posicionando e sendo respeitadas e sendo normalizadas, porque é algo que também as minhas colegas falaram aqui, de muitas vezes a voz ser minimizada, ser infantilizada, Então, nosso timbre de voz é mais agudo, né? A nossa cadência de fala é diferente, né? Muitos homens que vivem muito numa bolha não tem estranhamento, voz chata, pessoa chata, não aguento ouvir, então a gente tem que normalizar, tá? Nossa voz é normal, nossa presença é normal, tá? Estamos em pé de igualdade, vamos falar sempre
no mesmo nível. E a Wista mostrar isso, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer para agilizar esse processo. Deixa eu pegar a opinião lá da Patrícia, já ir lá direto na Patrícia, perguntar essa questão da desestatização, né, Patrícia? A gente está vendo isso como uma agenda, principalmente por parte do governo federal, a desestatização de Vitória, e agora, né, uma pressão bastante grande com a desestatização do Porto de Santos. Eu, particularmente falando, acho que a agenda está um pouco errada, é minha opinião. A gente não está falando da desestatização do Porto, porque ele já é privado, né? A gente está falando, evidentemente, da privatização da administração portuária e de alguns serviços que são extremamente importantes. Como é que você está recebendo, né, esta questão da desestatização, porque essa é a agenda proposta pelo governo federal, se isso de alguma maneira vai impactar nos negócios no nosso país? Vai impactar sim. Nós temos acompanhado muito de perto, fizemos vários estudos, tanto da parte operacional, administrativa, como jurídica. A Suzano tem terminais portuários do norte ao sudeste, então a gente tem diferentes condições, tanto como terminal privado, como terminal arrendado. Então, diretamente aqui no Espírito Santo, a privatização da Codesa vai afetar a Portocel, em Barra do Riacho. E em Santos, a gente tem o terminal T32, arrendado na margem direita, e uma operação na DPW, que é um TUP na margem esquerda. E todas essas operações serão, de uma forma ou de outra, afetadas. Eu disse no discurso do nosso último encontro da ATP, e vou repetir aqui, é o recado que eu quis passar para o governo. O governo ele fez várias e várias reuniões com todos os tipos de atores da área portuária e marítima, com várias entidades, sindicatos, ele ouviu todo mundo. E o meu recado é, mais do que ser ouvidos, nós queremos ser considerados, porque várias das nossas sugestões, várias das nossas dúvidas que nós colocamos ao longo desse processo não foram respondidas ou não foram acolhidas. Então, assim, ele ouviu todo mundo, o governo realmente, a gente tem que tirar o chapéu de que ele fez esse dever de casa. Mas o modelo do processo, tal como foi desenhado desde o início, permanece o mesmo. Então, se espera no modelo australiano, não é um modelo de sucesso, não é um modelo que seja referência, enquanto a gente deveria utilizar outras experiências que, garantidamente, você consegue comprovar o sucesso delas para poder serem adaptadas e implementadas no Brasil. Esse é um ponto muito sensível para a gente. O segundo é que o governo, obviamente, ele tenta criar uma valorização dos ativos, tanto da SPA como da Codesa. Ultimamente só sai notícia boa, né? Eu acho isso interessante. As companhias docas eram deficitárias e agora são superavitárias, né? Todo mundo bate recorde. Eu já falei, daqui a pouco meu chefe vai me substituir por algum deles, porque ninguém consegue reverter o prejuízo dessa maneira, é incrível. Mas, enfim, aí você pega, aumenta a poligonal de Santos, aumenta o que é o ativo, tá, mas eu tenho várias dúvidas. Será que esse concessionário, ele vai conseguir dar conta de fazer a dragagem em todas as áreas de Santos? Porque tem muita área que era de projeto de TUP, e que agora está dentro da poligonal. Essas áreas não pagam ainda, não tem taxa, e ele vai ter que exercer o papel dele de administrador do condomínio. Então, assim, a minha crítica é muito... Eu também concordo com você, eu acho que está sendo feito de uma forma assodada. Nós não somos contra a privatização, muito pelo contrário, eu sou presidente de uma associação de terminais privados, eu acho que o caminho passa realmente por isso, mas requer um estudo um pouco mais aprofundado e, principalmente, a consideração das opiniões e sugestões de todos esses atores da área que contribuíram para o processo, mas que, no final das contas, a gente não está impactando de nenhuma forma, nem positiva nem negativamente, já que a estrutura e o planejamento do processo permanece o mesmo desde o início. Patrícia, sai ou não sai a privatização esse ano? Pois é uma meta bastante forte do Ministério. Existem várias ações acontecendo, tentando impedir o processo de ir para frente, liminares daqui e dali. O governo tem conseguido vencê-las. Eu acredito até que o da Codesa talvez se realize ainda nesse ano. Eu não acredito ainda muito no da SPA, seria realmente passar muito o carro na frente dos bois, porque os processos não são iguais, são similares, mas o processo da Codesa ele vai servir de exemplo para os que vêm aí para frente. E Santos é o maior porto da América Latina, então
depois que passar do processo da Codesa, precisa se refletir sobre os erros e acertos. É assim que a gente faz nas nossas empresas, né? Você tem um planejamento, você acompanha de perto a implementação e depois você corrige o rumo. Então, vai precisar de uma correção de rumo ao longo desse processo. Acredito até que o da Codesa saia, mas não sei o quanto que o governo vai conseguir concretizar em função dos vários atores divergentes que também continuam insatisfeitos com ele, né? Eu concordo, Patrícia. Luciana Pacheco, deixa eu pegar a tua opinião em relação a essa questão da desestatização também, até porque é algo bastante preocupante, né, para o nosso negócio, uma vez que vai impactar diretamente não só as empresas, mas também os trabalhadores portuários. Eu acho que a Patrícia foi feliz também na colocação dela, onde ela menciona que as audiências públicas, principalmente, né, elas foram grandes apresentações, né, não foram audiências públicas, onde necessariamente tudo foi colocado da forma como deveria, né? Eu acompanhei a última que ocorreu na Associação Comercial de Santos e aquilo foi uma grande apresentação, no meu entendimento, né? Não só do ministro, mas também do secretário Piloni, eu já tive a oportunidade de falar isso para eles, e não foi uma audiência pública efetiva, está aberto aí, eu acho que para Santos a gente vai ter uma série de dificuldades. E fala-se muito em 60 mil empregos, eu particularmente não sei de onde vão surgir tantos empregos. Na tua opinião, Luciana, a desestatização impacta no negócio? Sai ou não sai? Impacta muito, né? A gente busca em todo o negócio estabilidade, né? Saber aonde está se colocando o dinheiro, em qualquer nicho. E aqui não é diferente. Então, não dá para ser kamikaze e implementar, ainda mais em Santos, que tem, além de ser o maior, tem as suas particularidades, né? E muitas. Então, não dá para implementar e depois ir resolver, né? Então, a gente precisa ter uma escutativa, né? De fato, como a Patrícia colocou de forma brilhante, são devolutivas durante essas audiências públicas que são dadas, elas precisam ser levadas em consideração com maior rigor, ter realmente uma escutativa, né? Verificar, não ter pressa, né? Afinal de contas, esse modelo ele já veio assim até agora, então não precisa sair correndo para fazer as coisas e depois ir consertar, porque eu acho que pode ficar para consertar pode ser muito pior, né? Eu acho que é um assunto que não se pode brincar e também não pode ser balão de ensaio, né? Então, eu acho que toda a calma, toda a conversa, e aí eu coloco num termo geral, né, de audiências públicas, enfim, de chamar para conversar e ouvir, né, porque também, assim, cumprir tabela também não se chega a lugar nenhum, né, falar, não teve audiência pública, mas foi pro forma, né, porque o modelo ele era e vai continuar sendo assim, porque eu quero que seja assim. Também não vai adiantar nada, né, e depois não adianta chorar o leite derramado, porque os impactos são muitos e grandes. Então, eu acho que toda a cautela aí, ela é bem-vinda, né? Não há por que ter pressa. Sai ou não sai esse ano? Na tua Espero que não. Espero que não. Como advogado gosta de briga, né? Gosta de confusão. Mas, assim, sinceramente, espero que não. Espero que tenha um amadurecimento maior, que as experiências sejam sentidas, né? De portos menores. Eu acho que Santos é muito estratégico para servir de balão de ensaio e para ter assim, uma decisão tão impactante sem o devido amadurecimento e reflexão. Espero que não. Eu tenho a impressão que, na minha visão, não sai, né? Esqueceram um pouco de combinar o jogo com os investidores, né? Porque também são investimentos significativos. A gente fala muito da desestatização, mas precisa ter quem queira colocar. Exato. Dinheiro, né? Então, e investidor quer estabilidade. Né? Eu não vi ainda esses investidores, né? Não apareceram ainda ou estão escondidos aí no jogo, enfim. Exato. Não dá para saber. Seria bom ouvi-los, né? É verdade. Luguerizzi, com a saída do ministro Tarcísio, sendo candidato aí ao governo do estado de São Paulo, que ele é a grande locomotiva da desestatização, né? Como é que fica o negócio? Ele sai? Não sai? Isso volta para trás? Qual é a tua opinião? Acho que a gente eu vou tentar ser rápida, né, por conta do nosso tempo, mas focar em duas questões muito técnicas. Primeiro, a escolha do modelo. Quando você vai nas peças editalícias, você vê vantajosidade
para o lado da concessão, né, o lado da desestatização, do modelo que foi escolhido pelo governo, elas sendo maiores, elas sendo menores do que a vantagem de um modelo completamente privatizado. Né? Então, assim, como é que é essa fórmula? Se as vantagens destes modelos de desestatização para um modelo completamente privado são maiores do que aquilo que está se colocando no mercado para bidar, como é que o governo, então, escolhe esse tipo de modelagem baseado no modelo australiano, em que os custos logísticos aumentaram desproporcionalmente? Uma outra coisa também, e aí eu vou dar a dica, você vai na página onde está lá a escolha do modelo, então tem várias vantagens para a concessão, e a desvantagem para a privatização total, ela está em subitem, tá? Então, se você tirar ele como subitem e colocar como desvantagem num cômputo geral, é muito mais vantagem você privatizar ele todo, mas tudo bem, cada um faz o modelo do jeito que melhor lhe convém. E, nesse caso, foi o governo quem fez, não estou aqui para criticar os técnicos. Bom, e tem uma outra coisa também, dentro desse modelo, na peça editalícia, que diz o seguinte: essa cesta de oportunidade, ela fala assim, maior outorga, necessidade de investimento e eu prometo redução de tarifa. Essa conta não fecha. Porque se o concessionário vai dar maior outorga e tem que fazer mais investimento, eu não consigo ver essa redução de tarifa. E uma tarifa que vai ficar na mão de um monopolista, porque a pessoa que vai ser o concessionário é o monopolista. É ele que vai determinar a tarifa. Então, para mim, e para a associação, a gente, óbvio, como a Patrícia falou, apoia os modelos de privatização, para nós é muito preocupante a questão do aumento do custo logístico. Por esse motivo também. Eu não consigo achar essa fórmula matemática de redução de tarifa com maior outorga e necessidade de investimento. E nós estamos falando de um país e também de um porto, no caso o Porto de Santos, que é comoditizado. O Brasil vende commodity. E commodity já está vendida. O preço da commodity já foi vendido. Para você ter uma ideia, no Porto de São Sebastião, por exemplo, que foi o que antecedeu a audiência do Porto de Santos, existem 54 milhões de toneladas movimentadas. 52 milhões é Transpetro, que é terminal de uso privado. Então, assim, tem 2 milhões de toneladas que serão concedidas, mas a tarifa vai ser daquele concessionário, daquele monopolista. Ou seja, é uma praça de pedágio. Então, como bem a Luciana falou, existe uma falta de amadurecimento dessa discussão. E se eu fosse cidadã, eu sou cidadã santista, mas não estou aí, eu estaria muito preocupada, porque audiência pública não é só para quem entende do setor. A audiência pública também serve para o dono da padaria, para o consultório do dentista, para o cara da borracharia, para quem vende carro, para quem trabalha com o setor de turismo na praia, porque o Porto de Santos é comprovadamente o apoio central de toda a economia da Baixada Santista. Indiscutível. E não é para ser balão de ensaio, realmente. E, para terminar, se o Porto de Santos tiver um resfriado, o agronegócio pega uma tuberculose. Né? Então, a gente precisa ter cuidado. Acho eu que, se depender do governo, sai atropelado, mas a gente também, como você falou, não sabe desses investidores, mas o governo sabe por conta do market sound. Eu espero que dê tudo certo, porque eu estou falando do porto da minha cidade. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa, eu tenho que perguntar para a Flávia. Flávia, sai ou não sai a desestatização, não só de Vitória, mas de Santos? Olha, Max, pelo decorrer de tempo, né, da desestatização de Vitória, considerando, né,
maior complexidade, né, enfim, e dimensão do Porto de Santos, eu faço eco aqui às minhas colegas e realmente não vejo assim, de que forma isso seria possível, mantendo, né, obviamente, ali um processo saudável, são, né, de forma que a gente não tenha nenhuma intercorrência e nenhum prejuízo, enfim, para as operações e custos e etc., né? O processo realmente no Espírito Santo está avançado, mas ainda, lógico, né, ficam muitas dúvidas, né? A gente avança, né, acompanhando, enfim, o Grupo Login tem o terminal de Vila Velha, né, um terminal de carga geral no Espírito Santo, e ficam muitas dúvidas, né, principalmente em relação a qual a medida da atuação da agência reguladora numa relação que passa a ser privada, né? A Lu falou aqui, a conta não fecha. Mais ainda, né? De que forma uma agência reguladora promete uma redução de tarifa, considerando que as relações passam a ser privadas. Então, qual a expectativa da ANTAQ de interferência, né? De intervenção em preço, que é algo que a gente sempre pontuou, né, mesmo antes, enfim, sendo um setor regulado, mas não um serviço público. Então, de que forma agora, com a privatização, ou seja, avançando o aspecto privado da relação, a ANTAQ tem a expectativa de moderar preço, né? Então, não vou me estender aqui, porque os meus colegas já falaram bastante, e eu acho que a gente está no nosso tempo, mas essa eu acho que é a principal dúvida, que falando aqui de Codesa e também um pouco ali do meu olhar jurídico, em que medida a ANTAQ vai continuar, né, enfim, atuando como agência reguladora, regulando ali de forma pública uma relação privada. Flávio, eu te agradeço muito a tua presença aqui juntamente conosco. Luciana Guerizzi, muito obrigado, você é sempre uma querida. Luciana Pacheco, a Patrícia também, que período gostoso bater esse papo com vocês, e quero aqui, em nome do Grupo Tribuna, e principalmente pelo Porto 360, Flávia, você na condição de presidente da Uinsta, te dizer que vocês têm espaço aberto aqui conosco, e nós vamos construir essa agenda também com o pessoal da editoria aqui do jornal A Tribuna. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Eldorado Brasil. Brasil Terminal Portuário. Apoio Apoio institucional.